Neste programa, vamos falar sobre uma carreira essencial à justiça, a de advogado da AGU, um profissional que representa a União perante todas as demandas diante do Supremo Tribunal Federal. A Aline Wu veio descobrir todas as possibilidades dentro da AGU e quem sabe se decidir por uma dessas carreiras, né, Aline? Com quem que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar com o Maurício Muriac, ele é advogado da União. Vai ser boa essa conversa, não vai? Vai ser boa essa conversa. Então vamos lá? Vamos lá. Mas antes, vamos saber o que os estudantes querem descobrir sobre a carreira. Quem paga o salário do advogado da União? Em quantas fases se divide o concurso para advogado da União? E qual a mais difícil? Qual o perfil ideal para quem quer ser advogado da União? A AGU é o órgão responsável pela representação judicial e extrajudicial da União. Também presta consultoria e assessoramento jurídico exclusivos ao Poder Executivo. E hoje, depois desse programa, você vai entender muito mais sobre esse assunto e eu também. Doutor Maurício, como vai? Boa tarde, tudo bem, Neila? Aline? Tudo bem, Aline? Tudo bem. Tudo bom? Então vamos começar essa conversa assim. O que é a AGU? A AGU é um órgão previsto na Constituição que tem por incumbência a representação judicial e extrajudicial dos poderes da União, né, executivo, legislativo, judiciário e também do Ministério Público. E essa atribuição significa representar perante os órgãos do Poder Judiciário, todos os tribunais onde a União está sendo demandada, né, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, né, os tribunais superiores, os tribunais regionais federais, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta região, e os órgãos da Justiça Federal de primeira instância, inclusive os juizados especiais federais e outras demandas que possam acontecer judicialmente, às vezes perante outras instâncias do Poder Judiciário. Também inclui a representação extrajudicial da União em outras instâncias, por exemplo, perante o Tribunal de Contas da União, né? Inclui também uma atribuição de consultoria e assessoramento jurídico. Essa atribuição de consultoria e assessoramento jurídico ela é muito importante porque ela permite aos órgãos do Poder Legislativo, Judiciário, Executivo saberem previamente questões de constitucionalidade e legalidade de projetos, né, de licitações, de contratos administrativos. A Advocacia Geral da União foi criada pela Constituição de 1988. Antes, as atribuições da AGU eram desempenhadas pelo Ministério Público. Um procurador da República podia entrar com uma ação como fiscal da lei contra a União e um outro procurador defender a União na mesma ação. O órgão foi criado para eliminar a duplicidade e estabelecer uma atuação mais específica. E como é que a AGU está organizada? A estrutura da Advocacia Geral da União, ela envolve vários órgãos, né? Envolve um órgão de contencioso da União chamado Procuradoria Geral da União, que está espraiado pelo Brasil inteiro, não só em Brasília, né? Tem em todas as capitais do Brasil, em algumas cidades do interior, onde existem varas da Justiça Federal, né? São as seccionais, as regionais da PGU, né? Tem um órgão de consultoria da AGU, chamado Consultoria Geral da União, chamado CGU, que ela trabalha a uniformização e a coordenação da atribuição de consultoria e assessoramento, né? Tem a Secretaria-Geral do Contencioso, que atua basicamente perante o Supremo Tribunal Federal, né? Tem a PGF, que é um órgão que atua perante as autarquias e fundações públicas, né? Tem a sua Corregedoria, que é um órgão que atua em relação à eficácia, à efetividade dos serviços prestados pela AGU e também pela verificação disciplinar de duas carreiras, advogado da União e procurador da Fazenda Nacional. E nós temos dentro da AGU também, como importante órgão na sua estrutura, a sua Secretaria-Geral, que é um órgão que faz a coordenação do apoio administrativo, da logístico, né, de pessoal. Essa é a estrutura básica da Advocacia Geral da União. A estrutura da AGU apresenta hoje 4 carreiras jurídicas. A de Procurador da Fazenda Nacional e Advogado da União, previstas em lei complementar, atuam em relação à própria União. Administram diretamente o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público.
Tem ainda a carreira de procurador federal, que administra de forma indireta a União, autarquias e fundações públicas. E a carreira de procurador do Banco Central, específica do banco, que é uma autarquia federal. Eduardo Vilas Boas também é advogado da União e atua junto ao Dr. Maurício em alguns casos. Parece jovem demais. Tem 25 anos e está na AGU há 6 meses. Doutor Eduardo, as pessoas acham que você é estagiário aqui, por exemplo, confundem você? Não, isso não ocorreu no dia a dia. Talvez alguém que chegue no departamento realmente possa ter. Mas não, nunca passei por essa situação ainda. Me diz uma coisa, você está aqui desde 2009, né? Agora Sim. em 2009. Como é que é essa experiência aqui? É uma experiência, acima de tudo, muito gratificante, quando se sabe que o nosso trabalho ele é voltado essencialmente para proteger algo que é de todos. Então, em um país onde se sofre tanto com o descuido da coisa pública, a oportunidade de trabalhar defendendo o erário, defendendo o patrimônio público, é, antes de tudo, muito gratificante dia a dia. Em que situações o trabalho de vocês dois se cruzam? Em todas as situações. O trabalho do advogado da União ele é um trabalho essencialmente em equipe. E muitas vezes o advogado atua sozinho, até na maioria dos processos, mas isso não se faz sem que antes haja uma reunião, se discutam as melhores teses em favor da União, do interesse público. E haja um crescimento mútuo de conhecimento, de criatividade, de interpretações. De sugestões. A partir daí se definem em As equipe linhas, né? as linhas gerais de atuação e cada advogado vai aplicar essas linhas gerais aos autos. Você podia falar como que você chegou aqui, se foi seu primeiro concurso, e falar dar uma dica de como a gente pode Chegar tão novo aqui, tão novo né? nessa carreira. 25 aninhos. Bom, esse não é meu primeiro concurso, eu sou servidor público há 6 anos aproximadamente. Antes de me tornar advogado da União, eu por 5 anos fui servidor do Ministério Público Federal. Depois me tornei servidor do Tribunal Regional do Trabalho, assessorando uma desembargadora federal do trabalho. E então me tornei advogado da União. É um caminho que, no meu caso, foi um pouco mais longo. Tenho colegas que realmente ingressaram na Advocacia Geral da União no primeiro concurso, mas essa não é exatamente a regra. De qualquer forma, o caminho é de estudo, de dedicação e, sobretudo, de vontade de se tornar efetivamente um servidor público, nas duas acepções da palavra, servidor de servir e público do que é de todos. Voltamos já com as dúvidas dos estudantes sobre a carreira de advogado da AGU. Escreva pra gente. Neste bloco, o advogado responde perguntas de estudantes sobre a carreira e explica a diferença entre o procurador da Fazenda Nacional e advogado da União. A Fazenda Nacional ela é específica para causas de natureza fiscal, tributos, né? Outras receitas de natureza não tributária, né? A defesa e também a execução da dívida ativa, tributária e não tributária, né? Já a carreira de advogado da União vai envolver qualquer outro assunto que não seja de natureza fiscal. Basicamente, é essa a diferença. Então, vai envolver questões ambientais, vai envolver questões de minas e energia, né? Vai envolver questões de políticas públicas de qualquer ministério, né? São, portanto, atribuições específicas, especializadas e mais abertas do que, por exemplo, a de Procuradoria Nacional, que é específico apenas em causa fiscal. Quem paga o salário do advogado da União? É a União, é o governo federal. O governo federal ele tem um orçamento público e há um orçamento destinado para a Advocacia Geral da União, dentro do qual haverá a dotação para o pagamento dos salários de todos os integrantes das carreiras. E quem cuida dos assuntos militares, por exemplo? Qualquer órgão de contencioso da Advocacia Geral da União, da PGU, pode ser demandado numa ação intentada que envolva o comando do Exército, o comando da Marinha, o comando da Aeronáutica, né? Então, seria a repressão judicial, né? Eu estou no cargo de coordenador geral de assuntos militares, eu atuo
em relação a essa defesa judicial de interesses, né, públicos dos comandos e do Ministério da Defesa. Mas além dessa atribuição de contencioso, há também uma atribuição de consultoria, que é feita pela Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, a consultoria adjunta do Comando da Marinha, do Comando Aeronáutico e do Comando do Exército, né? Todas as carreiras dentro da AGU podem ocupar cargos comissionados? Sim, não há nenhum impedimento legal para que um procurador da Fazenda Nacional, um procurador federal ou um advogado da União exerça um cargo comissionado. É um cargo exonerável ad nutum, um cargo de confiança, não é um cargo permanente, né? Ele tem uma retribuição própria e que, na verdade, acaba complementando o subsídio do cargo efetivo de advogado da União, ou de procurador federal, ou de procurador da Fazenda Nacional, né? É um concurso único que é para a AGU e você vai assumir um cargo diferente, ou para cada um desses, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal, advogado da União, cada um tem um concurso isolado, único para cada parte? O que acontece é que as atribuições são específicas, a estrutura orgânica é específica e, portanto, o concurso é específico. Eu tenho um concurso para procurador da Fazenda Nacional, eu tenho um concurso para advogado da União, eu tenho um concurso para procurador federal e um concurso para procurador do Banco Central, né? Então, hoje, atualmente, não existe concurso para a Advocacia Geral da União em relação a essas carreiras, né? Porque elas são, na verdade, dotadas de atribuições específicas, dotadas de especialização, e, portanto, hoje não há previsão legal, né, de que eu possa aproveitar de um cargo para o outro. Em quantas fases se divide o concurso para advogado da União e qual a mais difícil? O concurso para advogado da União hoje tem basicamente 3 fases. A prova objetiva, a prova subjetiva, que são mais de uma prova, são 3 provas, né? A peça, a dissertação e as perguntas, e uma prova oral. Além disso, a prova de títulos, né? Mas as que realmente vão decidir são as provas objetiva, subjetiva e a prova oral. A mais difícil eu acho que depende muito do candidato. Há candidatos que vão muito bem numa prova objetiva, mas não têm uma boa performance na prova subjetiva. E outros que não têm uma boa performance na prova oral, vai muito do candidato. Mas normalmente a prova objetiva é crucial, porque se você não passar nela, você não vai seguir adiante nas demais fases. O que mais cai num concurso como esse? O advogado público, ele tem a sua maior demanda no direito público, né? Então, qual é a maior necessidade que o Estado tem de conhecimento de um advogado público, né? Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito financeiro, direito econômico, né? Direito processual civil, né? Essas são as matérias mais importantes e que, na verdade, os editais dos concursos de procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, de advogado da União, têm dado, inclusive, um peso maior para essas disciplinas, né? Porque, realmente, dentro da necessidade do Estado, é necessário, né? É uma demanda real que o advogado concursado para a defesa do Estado conheça profundamente as questões jurídicas do Estado, que estão dentro do direito público, né? Qual o perfil ideal para quem quer ser advogado da União? Ele tem que ser uma pessoa estudiosa, que esteja aberto à constante renovação, tem que ser uma pessoa compromissada, que tenha vocação para vestir a camisa daquilo que defende e que esteja aberto a novidades, que esteja aberto a novos desafios constantes, porque isso é uma necessidade da carreira, né? Está o tempo todo se aprimorando. E é um concurso bastante concorrido? Tem sido um concurso bastante concorrido, um concurso considerado de alto nível, né? O último curso, por exemplo, de advogado da União foi feito, inclusive, prova oral, né? Idêntico ao que tem para juiz federal, para procurador da República, né? Então, é um concurso difícil, né? Um concurso que muitos passam vários anos estudando para fazer. Teria que ter alguma especialização, um mestrado, ou Olha, um estudo bem mais aprofundado? Ou... Eu acho que é uma decisão pessoal. Você pode fazer um mestrado, por exemplo, em ordem constitucional, em direito público, e isso vai ajudar bastante, não é? Uma preparação para um cargo dessa natureza. Você vai ter uma base filosófica, uma base de conhecimentos, né, voltados para aquela demanda para a qual você está se preparando, né? Mas há muitos que são autodidatas, vão estudar em casa, né, e depois que ingressam na carreira, é que vão fazer uma especialização, um mestrado. Não é uma obrigação. Né? É uma decisão
da pessoa. Da Né? pessoa. Como é que são as categorias do advogado da União? A carreira de advogado da União tem uma estrutura de 3 categorias. A segunda categoria, que é a inicial, a primeira categoria, que é a intermediária, e a categoria especial, que é o final da carreira. Né? A nomenclatura usada nas 3 carreiras, né, de Procurador Federal Nacional, de Procurador Federal, de Advogado da União e também de Procurador do Banco Central é Advogado da União de segunda categoria, Procurador da Federal Nacional de primeira categoria e a última advogado ou procurador de categoria especial. É muito curioso que, inclusive, o nome inicial seja advogado de segunda categoria, porque para os desavisados pode parecer que é um advogado que não tem preparo, muito pelo contrário. Né? Como o concurso é difícil, né? É um advogado de primeiríssima categoria, me parece. Né? Como é a remuneração desse advogado de segunda categoria e de primeiríssima categoria? O subsídio atual é na faixa de R$15 mil na categoria inicial, que é a segunda categoria, de R$17 mil na categoria intermediária e de R$19.500 aproximadamente na categoria especial, que é a última. É um ótimo começo, né, Aline? É um bom começo. Mas poderia ser melhor. Poderia. No próximo bloco, você fica sabendo quais são os desafios da carreira de advogado da União. O advogado da União, Maurício Muriac, tira as dúvidas da estudante Aline Wu. Eu queria perguntar como é que foi que você se tornou um advogado da AGU, a sua história, que você chegou até aqui e escolheu essa carreira. Eu me formei em 1995 pela Universidade Federal do Ceará, logo depois fiz mestrado, né? E quando terminei o mestrado foi justamente quando abri o concurso para procurador autárquico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Né? Então eu passei, morava em Fortaleza, sou cearense, né? Vim morar em Brasília por conta desse concurso. Chegando aqui, fiz outro concurso para advogado da União, né? E depois eu tomei posse nesse segundo concurso. Foram os concursos que apareceram naquele momento. E eu fiz, né? E acabei tomando posse e permanecendo como advogado da União. É uma carreira realmente que nos envolve. É uma carreira cujas atribuições têm relação com a defesa do interesse público. Eu costumo dizer que nós somos curadores do interesse público primário do Estado. Né? Às vezes até há uma confusão conceitual, muitos confundem o advogado público com o advogado do governo que está, por exemplo, num determinado momento histórico. O advogado público ele permanece mesmo ao final do governo, ele defende as políticas públicas, defende o interesse público primário do Estado, e não tem uma defesa sem crítica do que está acontecendo. Quais são os desafios da carreira, o que você vivencia no dia a dia? É uma carreira que permite você ter novos desafios constantemente. Você pode escolhê-los. Você pode atuar perante a primeira instância, na Justiça Federal de primeira instância. Você pode atuar perante a segunda instância, no Tribunal Regional Federal da primeira região, da segunda, terceira, da quarta ou da quinta. Perante o STJ, o TSE, o STM, o TST. Pode atuar perante o Supremo Tribunal Federal, em área de contencioso. São todas situações diferentes. Você pode atuar no consultivo, em qualquer uma das consultorias jurídicas, a do meio ambiente, a de uma militar, a da área de estrutura de minas e energia, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, saúde, educação. Se você for uma pessoa irrequieta, você pode, de tempos em tempos, alterar as suas atribuições e ser demandado por novos desafios intelectuais, doutrinários e pessoais. A área é bastante ampla, você viu, né, Aline? Acho que os conhecimentos também, né? Como é que a gente pode começar a entender mais sobre esse assunto através de livros? Eu acho que o principal livro de um advogado da União é a Constituição de 88. Ela realmente é a norma fundamental do nosso Estado e é preciso ter a Constituição como um livro de bolso, como uma bíblia jurídica do seu dia a dia. Sempre vamos precisar a demanda da Constituição de suas emendas. Mas eu acho que o estudo do direito administrativo, por exemplo, é essencial para o conteúdo também do advogado da União. Eu acho que 2 livros se destacam, na minha opinião pessoal, né? O livro do José dos Santos Carvalho Filho, né? Manual de Direito Administrativo, ele faz uma boa coletânea doutrinária, jurisprudencial, muito didático, né?
tem sido muito usado, inclusive, pelos concurseiros, como se chama, né? Quais são as características desse livro aqui? Ele é um livro didático, é um livro que faz uma boa coletânea doutrinária e jurisprudencial, né? Muito usado por concurseiros, né? E tem sido bastante elogiado pelos profissionais da área. Você conhece esse autor, Aline? Você já leu esse livro ou não? Não, eu nunca estudei por esse livro. Eu estudo por outros, mas eu vou buscar conhecer, vou dar uma lida nele. Direito administrativo tem várias opções. Tem né? muitas opções. Opinião pessoal, né? Um livro que eu também considero hoje indispensável para quem gosta de direito administrativo é o livro do Celso Antônio, um livro clássico, que dá uma visão crítica sobre o direito administrativo, e ele é um livro que, na verdade, você deve ler depois, claro, mas é indispensável para as pessoas terem uma visão que foge do senso comum. É muito bom o livro. Então esse aqui é mais para enriquecer o que você já aprendeu. Complementar, inclusive até porque ele é bastante complexo, né? Se você não tiver uma bagagem de direito administrativo de outro autor, você vai ter muita dificuldade começando por ele. Eu acho que ele é um livro para depois. Também recomendo, né, que tentem ter acesso, por exemplo, à revista da AGU, revista publicada pela nossa Escola da Advocacia Geral da União, né? Ela tem artigos específicos sobre os assuntos de interesse da Advocacia Geral da União. São artigos doutrinários, científicos e que podem ser bastante úteis, principalmente para quem está se preparando para o cargo e pode um dia ser demandado por uma questão em que exija escrita, uma questão subjetiva. Às vezes a leitura de um artigo pode ser muito importante. Então, Maurício, todo mundo tem um hobby. Eu quero saber qual que é o seu. Sou uma pessoa muito caseira, muito familiar, né? E eu gosto muito de estar com a minha família, né? Minha esposa, meu filho de 2 anos e meio, que demanda tanto tempo que hoje é meu principal hobby, né? Realmente, né? Cuidar dele, estar com ele, curtir minha família, né? E eu gosto muito de tocar violão, não que eu seja um músico, né? Água de beber, camarada. Água de beber. O violão ele é importante porque ele nos permite a musicalidade. E a musicalidade ela nos solta a alma. E a alma é importante para tudo. A gente tem que fazer tudo na vida com alma. Diz Carlos Castanheira, qualquer caminho que você escolher, pergunte primeiro, ele tem coração? Se o caminho não tiver coração, ele não tem valor algum. Então, muitas vezes, quando você toca um violão em casa e canta uma música, você vai alimentando seu espírito, a sua alma, e isso é importante depois para o seu dia, para você se renovar, para você estar mais preparado para as agruras do cotidiano. Autores prediletos? Eu gosto de MPB, brasileira. Vinícius de Moraes é meu grande ídolo. Eu gosto muito de Chico Buarque, né? Tim Maia também não é um compositor, mas ele tem um repertório que parece muito interessante. E você consegue lembrar da primeira música que você aprendeu a tocar no violão? Olha, por incrível que pareça, é uma música que tem até um conteúdo bastante ideológico, né? Uma música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais. Ah, que bom! Eu gostei muito desse bate-papo. O que você achou, Aline? Eu também gostei muito desse bate-papo. Acho que vai ser muito bom para minha escolha profissional. Eu ainda não sei qual é, mas já ajudou a esclarecer bastante. E ainda ouviu o Vinícius de Moraes. E ainda ouvi o Vinícius de Moraes, que eu adoro. Eu gostaria de agradecer, Neila, o convite da TV Justiça. Para mim é muito importante ter esse espaço e essa oportunidade de divulgar o trabalho da Advocacia Geral da União, o trabalho que é exercitado pela advocacia pública. A sociedade precisa conhecer mais, porque nós somos defensores da sociedade como um todo, não só do Estado. Ok. Muito obrigada por nos defender. E obrigada a vocês pela audiência. O Carreiras é feito para você. Você pode acompanhar esse programa pelo www.youtube.com/Programa Carreiras e também pode escrever para a gente dando a sua sugestão pelo carreiras@stf.jus.br. A gente se encontra no próximo programa. Coração alado, desfolharei meus olhos
nesse escuro véu. Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. São tantas ilusões perdidas na lembrança. Nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu. Sou eu, sou eu.